Vamos abordar agora a seguinte questão: como resolver equações não lineares? O que a gente entende por equações não lineares, basicamente, são alguma função, né? Por exemplo, na variável x igual a zero, tá? Então, na verdade, o que eu quero é encontrar o valor numérico de x de tal forma que f de x seja igual a zero. Isso é o que a gente conhece como zero de uma função, né? Então, eu digo que x é uma raiz ou um zero da função se f de x é igual a zero. Então, a gente tem exemplos de funções, por exemplo, f de x igual a x mais meio, é uma equação, é uma função, desculpe, né? Porque não está igualada aqui a zero, né? Então, é uma função que tem um zero em x igual a menos meio, trivial, né? A exponencial de x, ela não tem zero para nenhum valor real, pois a exponencial de x é sempre positiva para todo x real. A função cosseno de 1 sobre x tem uma infinidade de raízes num intervalo limitado, né? Que aqui se a gente observar, o que a função cosseno faz? A função cosseno, se a gente pegar aqui no eixo, né? A gente sabe que a função cosseno, ela tem como característica, começa aqui no 1, opa, deixa eu trocar o tipo, começa aqui no 1, né? E ela vai, então, aqui repetindo, né? De forma cíclica. Agora, quando eu pego 1 sobre x, quando o x está no intervalo 0, 1 e vai aproximando do zero, 1 sobre x vai indo para infinito. Então, toda essa parte que está aqui daqui para frente, ele coloca justamente próximo ao meu eixo x. Então, esse gráfico aqui do cosseno de 1 sobre x tem aproximadamente essa forma aqui, né? Ó, ele começa muito lentamente, né? Ele vai bem aberto aqui. Opa! Só falta conseguir desenhar corretamente, né? E aí vai aqui aproximando mais. Ou seja, quando eu vou aqui perto desse eixo, eu estou cada vez mais próximo. O desenho não está ficando bom, né? Para fazer aqui com a mesa. Então, ele vai se aproximando cada vez mais no meu eixo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse sentido contrário mesmo. Cosseno vem, só que ele vai tornando cada vez mais próximo. Desculpe pelo desenho aí que tá horrível, né? Mas realmente não, com a mesa aqui não é muito fácil desenhar, não. Basicamente é uma oscilação. Com o mouse talvez ficou melhor, né? Cosseno, só que como eu estou 1 sobre x, na verdade isso aqui vai se aproximando cada vez mais, então ele tende a ficar cada vez mais próximo. Mas o que importa é que ele vai passar, dentro do intervalo 0, 1, vai haver uma infinidade de valores próximos aí vai ter raízes próximas de zero, ok? Bom, como eu vou então saber se uma determinada função tem um zero ou não tem um zero? A gente vai usar para isso uma forma de determinar, pelo menos na maioria das vezes, quando tem um zero, usando o chamado teorema de Bolzano, que vocês devem ter aprendido lá no cálculo de uma variável, né? Então, o teorema de Bolzano diz o seguinte: se você tem uma função, então tem aqui uma função, vou fazer o eixo e agora aqui eu vou fazer a função, né? Em a função nesse intervalo AB, ela assume para o ponto A, né? O ponto A e o ponto B. Então, ela assume aqui no meu ponto A e no meu ponto B, o f de A é positivo e o f de negativo, desculpe, e o f de B é positivo.
Então, eu tenho aqui sinais opostos, né? Então, o teorema diz que se a função, num determinado intervalo, tem... Tá lento o sistema. F de A e F de B, tá? Então, se a função ela assume num intervalo valores com sinais opostos, é isso que está dizendo aqui, né? O produto desses valores é negativo, então vai existir um ponto C no meio desse intervalo, tal que o f de C é igual a zero. Esse é o chamado teorema de Bolzano. Ora, mas o teorema de Bolzano está dizendo para nós o seguinte: se a função assume no extremo de um intervalo valores com sinais trocados, então existe um zero ou uma raiz da função nesse intervalo. Então, uma forma de detectar uma raiz é encontrar intervalos de tal forma que a função tenha sinais opostos. E eu vou saber, então, que tem uma raiz ali no meio, né? Por exemplo, vamos considerar a função aqui, ó, f de x igual a cosseno de x, seno de x. E ela possui pelo menos um intervalo de um zero, no intervalo de 0 a π sobre 2. Uma observação: sempre quando a gente estiver trabalhando com cosseno e seno, o valor de x está em radianos, tá? A gente não usa graus na matemática, usa radianos. Então, nós temos aqui a função é contínua, satisfaz a condição do teorema de Bolzano, que pede que a função seja contínua no intervalo, tá? E quando eu calculo o f de zero, dá cosseno de zero menos seno de zero, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, deu 1, deu positivo. O f de π sobre 2 é cosseno de π sobre 2 menos o seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, portanto deu menos 1. Como tem sinais opostos, eu sei que existe pelo menos um C, ou um valor no intervalo de 0 a π sobre 2, tal que o f de C é igual a 0. Ou seja, há pelo menos uma raiz no intervalo. Então, o teorema de Bolzano me garante que existe uma raiz. Não dá o valor exato dela, ou o valor aproximado dela, mas garante a existência. Agora, existem funções que não se encaixam no teorema de Bolzano, e aí eu não posso fazer nada, né? Então, eu tenho, por exemplo, a função f de x, x ao quadrado, menos 2x mais 1, eu sei que possui um zero em x igual a 1. Substituindo aqui, dá 1, menos 2 mais 1 dá 0. Só que, quando eu pego f de x, x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a x menos 1 ao quadrado. Então, esse valor é sempre positivo, ou maior ou igual a zero, para todo x. Eu nunca vou conseguir um intervalo em que f tem sinais opostos. Então, eu não posso usar o teorema de Bolzano para provar a existência da raiz, embora ela exista. Um outro caso ainda mais interessante é a função f de x igual a 1 sobre x, né? Então, vamos desenhar rapidamente aqui os eixos. Opa! O que está acontecendo? Isso aqui está muito lento hoje. Então, vamos lá. F de x igual a 1 sobre x. Então, se a gente desenhar essa função, observe que essa função está definida para valores diferentes de zero. Então, valores diferentes de zero, ela tem essa cara aqui, né? Opa! Para valores positivos e essa cara aqui para valores negativos, aproximadamente, né? Depois vocês podem traçar o gráfico aqui. Se eu vou considerar apenas a f de x igual a 1 sobre x, né? F de x não é isso, então isso aqui é a função 1 sobre x. Só que ela vale 0 se x é igual a 0. Então, ela vale 0 se x é igual a 0. Então, esta função como um todo, ela tem um zero, que é no ponto zero, porque foi assim definida. Ok? Se eu pego a função f de menos 1, f de menos 1 é menos 1, dá negativo. F de 1 deu 1 positivo. Ó, deu sinais opostos. Só que eu não posso usar o teorema de Bolzano para dizer que tem uma raiz. Por quê? Porque a função não é contínua nesse ponto. Tá? A função não é contínua nesse ponto.
E ela, apesar dela existir. Por que eu não posso definir assim? Porque eu posso facilmente alterar essa função, né? Em vez de colocar 0 aqui, no x igual a 0, eu ponho 1. Então a função vale 1 quando x igual a 0. Pronto, essa função não tem mais raiz. E mesmo assim, ela é negativa de um lado e positiva do outro. Então, quando a função não é contínua, o teorema de Bolzano não pode ser aplicado também. Então, ele está limitado a isso. O teorema de Bolzano precisa satisfazer todas as condições. Ser contínuo no intervalo AB, tal que os extremos têm sinais opostos. Se isso for satisfeito, então eu garanto a existência da raiz, né? A existência da raiz. Se isso não for satisfeito, eu tenho que procurar outra coisa, porque eu não posso afirmar nada, nem que existe e nem que não existe. Mas o teorema de Bolzano, além de tudo, ele nos permite criar um método numérico para resolver a equação, que é o chamado método da bisseção. Qual é a ideia do método da bisseção? Vamos voltar aqui no teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano, que a gente fez o gráfico, né? A gente achou que tem uma raiz nesse intervalo. Ora, vamos supor que eu pegue agora o ponto médio desse intervalo. Então eu vou pegar o ponto médio desse intervalo, é mais ou menos aqui, passa em cima do C, né? Então mais ou menos por aqui, ó. Da letra C, né? Não do valor C, que o valor C está aqui. Então, a partir do momento que eu dividi esse intervalo em duas partes, tá? O que acontece? Eu sei que tem uma raiz nesse intervalo AB. Então, ou essa raiz está do lado do A e do C, ou está do lado do C e do B. Aqui a gente consegue enxergar graficamente que está entre o A e o C. Mas, como a gente detecta isso? A gente detecta isso pelo valor da função nesse ponto médio. E o valor da função nesse ponto médio é positivo. Então, significa que para garantir a existência da raiz, eu tenho que considerar o valor onde a função era negativa nesse caso, já que esse é positivo, tem que ser o sinal oposto. Então, vai estar no intervalo de A até C. E com isso, eu reduzi o meu intervalo pela metade. Olha que legal. Agora, eu posso fazer a mesma coisa entre o intervalo A e C. Então, eu vou pegar mais ou menos a metade dele, que vai estar por aqui, né? E eu tenho um novo ponto. Agora, será que a minha raiz está entre o A e esse novo ponto, ou entre o A e aquele ponto anterior que eu tinha calculado, né? Então, eu vejo aqui que o valor da função nesse ponto é negativo. Como ele é negativo e o valor desse é positivo, ele vai estar neste intervalo aqui, tá? E agora, eu tenho metade da metade do meu intervalo inicial, ou seja, eu tenho 1/4 do tamanho do meu intervalo. E você vê que fazendo esse processo, a gente vai reduzindo cada vez mais o intervalo até que a gente chegue exatamente a um intervalo muito, muito, muito pequeno, próximo da minha raiz, da minha função. Tá? Esse é o método da bisseção. Então, o método da bisseção, você parte de um intervalo inicial, né, contendo aí a raiz pelo teorema do Bolzano. Eu vou dividir ele por 2 repetidamente, mantendo sempre o intervalo com a raiz. Então, o algoritmo que de certa forma descreve isso eu começo, né, o meu processo é esse aqui, né? Eu começo então uma função no intervalo AB, tal que tem sinais opostos, calculo o ponto médio. Há 3 situações que podem acontecer. O ponto médio é igual à raiz. Opa, você ganhou na Mega Sena acumulada, né? Porque em geral você não vai conseguir essa situação quase nunca. Então, mas se encontrar, você encontrou a raiz. Agora, se esse ponto C é o ponto médio e ele tem o sinal oposto do meu A, ou seja, não do C, o F de C tem sinal oposto do F de A. Então, a raiz vai estar no intervalo de A e C. Cuidado aqui, tá? A comparação do sinal é feita na imagem da função e a consequência está no domínio da função. Se
Por outro lado, o f de C e o f de B têm sinais opostos, então a raiz está no intervalo C e B. E os intervalos AC e CB, qualquer um dos dois que eu pegar, tem metade do intervalo inicial. Bom, o processo vai ser repetido usando um novo intervalo até encontrar um zero, ou o intervalo ser suficientemente pequeno. A solução aproximada para a raiz é o ponto médio do último intervalo encontrado, né? Então, o último intervalo que você encontrou, você ainda pega o ponto do meio e isso vai ser a raiz. E o erro cometido vai ser a metade do último intervalo. Então, a gente pode colocar isso na forma de um algoritmo, tá? Então, dados A e B, tal que o f de A vezes o f de B é negativo, e um certo epsilon maior que zero, que vai ser o meu limite, né, de erro, eu vou fazer o seguinte processo, né? Vou repetir aqui, calculo o ponto médio. Se a função a f calculada nesse ponto médio tiver sinal oposto da f de A, então eu faço com que o B seja trocado pelo valor do C, porque o meu resultado vai estar no intervalo de A até B. Se não, eu vou verificar se o sinal da f de C é trocado com a f de B. Então, se for, eu passo o meu C para o ponto A, porque meu intervalo agora vai ser de C até B. Se não aconteceu nenhuma dessas situações, é porque é igual, então C é a raiz, eu termino. Se não, e bom, em todo caso, eu vou calcular o erro cometido, que vai ser a diferença do intervalo B menos A dividido por 2, e vou parar quando o meu erro for menor do que o valor que eu estipulei para o limite do meu método. Bom, vamos ver um exemplo de aplicação do método da biseção usando aquela função que a gente verificou lá atrás, cosseno de x menos seno de x, no intervalo de 0π sobre 2. Eu quero um erro de menor que 10 a menos 2, para que a gente não faça operações demais, né? E eu vou estar utilizando em cada momento, em cada operação, arredondamento com 4 casas de precisão, tá? A gente precisa sempre lembrar que a gente vai estabelecer um critério de arredondamento, faço as contas com quantas casas for necessária, pelo menos 8, e aí eu refaço ou reescrevo isso com 4 casas de precisão, né? Então, o valor 0 está aqui, o valor de π sobre 2, usando 4 casas de precisão, é 1.571. Lembra que eu sempre começo a contar da casa mais à esquerda não zerada, né? Então, nesse caso do 1.571. O f de A é 1, o f de B deu menos 1. O erro que eu vou estar cometendo eu já posso calcular aqui, que é metade desse intervalo. Então, se eu pegar o ponto médio, o meu erro aqui é quase 1. É um erro bastante grande. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o ponto médio. O ponto médio aqui vai ser B mais A dividido por 2. Como A, que é 0, vai coincidir com o meu erro, mas isso nem sempre acontece, tá? Então, aqui eu vou ter um valor, vai ser 0.7855, porque B mais A dividido por 2 dá isso, e depois eu calculo o valor da F. Bom, vamos fazer aqui. Então, eu calculei o valor do ponto médio, foi C igual a 0.7855, e calculei o valor da F, que deu negativo. Na verdade, o valor da F não é tão importante, mais importante é saber o sinal do F em C. Como ele é negativo, quem é negativo aqui entre o F de A e o F de B? É o B. Então, o A eu mantenho, o C vai ocupar o lugar do B, e o F de B, o F de C vai ocupar o valor do F de B. Agora, vou repetir o processo, vou fazer a conta, tá? Estou sempre usando 4 casas, tá bom? Ó, sempre com arredondamento com 4 casas. Então, chequem depois essas operações. Aqui eu vou fazer a conta do ponto médio. Então, vou somar esse, dividir pelo 2, tá? Vou ter um valor aqui. Bom, o erro eu já calculei, que é esse menos esse dividido por 2. Novamente, vai coincidir os dois valores. É mera coincidência? Não. É decorrente do fato do A ser 0. Se o A não fosse 0, não coincidiriam os valores, tá? E eu tenho, então, aqui, ó, o valor do C e calculei o valor do F de C. Agora, o F de C deu positivo, tá?
Se ele deu positivo, quem é positivo? É o f de A. Então, o f de C vai substituir o f de A e o C vai substituir o A. Tá? Então, agora meu intervalo ficou de 0,3928 a 0,7855. E agora, o erro cometido vai ser este menos este. Vamos dar dividido por 2, 0,19. Ainda estou longe do 10 a menos 2. Né? Então, vou calcular agora o ponto médio. Somo esse com esse e divido por 2. Agora, o valor do C vai dar diferente do 0,1964. Né? Então, olha lá. Calculei aqui o novo valor e eu cheguei então em 0,5892, que é o ponto médio desse intervalo aqui. Ó. Aplicando na função f, eu encontro 0,2757 usando arredondamento de 4 dígitos. Esse valor é positivo. Quem é positivo aqui é o A. Então, eu vou substituir o C no lugar do A e o f de C no lugar do f de A. Vou calcular o erro, que é esse menos esse dividido por 2. Observe que o erro vai ser sempre a metade do anterior, tá? Eu estou sempre dividindo por 2, mas eu ainda não atingi 10 a menos 2. Então, vou repetir o processo. Calculo o ponto médio. A mais B dividido por 2 e coloco aqui, com 4 casas de precisão. E calculo o f do ponto médio. Então, eu tenho agora aqui, ó, o ponto médio desse intervalo é 0,6874, o valor do f é 0,1384. Ainda é positivo. Novamente eu vou trocar o C pelo A, tá? Neste caso, está coincidindo de sempre trocar o valor de A. Mas dependendo da função, eu posso ficar trocando A, B, ou só A, tá? Não existe uma ordem estabelecida para isso. Depende do sinal da função, no ponto médio. E nesse caso aqui deu positivo, então eu substituo o A novamente. Tá? Não importa quantas vezes for necessário. O intervalo, o erro vai ser esse menos esse dividido por 2. 0,049, ainda não é 10 a menos 2. Então eu vou calcular o ponto médio desse intervalo entre 0,68 e 0,78. Deve dar aí aproximadamente 0,73 alguma coisa. E aí eu vou calcular o f da função nesse ponto. Então, calculei aqui o ponto médio, deu f 373,65. O valor da função deu positivo de novo, tá? Então, novamente, eu vou substituir aqui o ponto A, né, pelo C, pelo ponto médio, e o f de A pelo f de C. E agora, eu vou calcular o erro. Então, é este menos este dividido por 2. Deu metade desse daqui, 0,245, tá? E agora eu vejo que o erro ainda não é o que eu preciso. Então, eu vou calcular novamente o ponto médio entre 0,73 e 0,78. Deve dar 0,75 ou 0,76, tá? 0,761 deu. E calculando o f no ponto, deu 0,0345. Positivo de novo. Novamente eu vou substituir no A. Então, vou substituir aqui no A e o f de A. Vou calcular o erro do novo intervalo, que é esse menos esse dividido por 2. Deu quase 10 a menos 2, né? O próximo passo vai ficar abaixo de 10 a menos 2. Então, vamos fazer mais uma vez a operação, pegando o ponto médio desse intervalo AB, tá? Que necessariamente vai dar 0,6, 0,8, vai dar 0,77 alguma coisa, eu acho, né? 0,773 deu, né? 0,773. A função num ponto deu positivo de novo, então eu passei para cá o A, passei o f de A para cá também. E agora o erro cometido, este menos este dividido por 2, deu 0,0061. Isso aqui é menor do que 10 a menos 2. Então, isso aqui é a solução, eu encontrei a solução. E qual é a solução? É o ponto médio desse intervalo. Então, já que eu tenho um intervalo, eu sei que a raiz está nesse intervalo, eu vou pegar o ponto médio dela. Essa mais essa dividido por 2. 0,7794. Calculei o f de C aqui, mas não havia necessidade, né?
Então a solução aproximada é 0,7794 com erro menor do que 0,0061. Como curiosidade, o valor correto ou exato dessa raiz com várias casas de precisão está aqui, né? Então eu tenho exatamente 0,7853981.634. A gente vai utilizar sempre esse problema para comparar as diversas soluções aí usando os métodos numéricos. Então, reforçando, o que a gente tem que lembrar sempre é o procedimento. E o procedimento é esse: calcula o ponto médio. Se escolho sempre o intervalo que eu mantenha a raiz dentro dele, porque um intervalo vai ter a raiz e o outro não. E o outro não tem garantias de raiz. Então eu vou pegar sempre o que garante a raiz, ou seja, que tem sinais opostos. E aí eu calculo o erro. Isso eu repito até o erro ser atingido, tá? Ou no exemplo aqui, né, que nós fizemos, o processo é, dado AB os sinais de f de A e f de B, os valores de f de A e de B, eu calculo o erro pela diferença dividido por 2 e calculo o ponto médio pela soma dividido por 2. E aí, dependendo do sinal da função no ponto médio, ou eu substituo no A ou eu substituo no B. Nós vimos que na primeira interação deu negativo, eu substituí o B, e depois todas as outras, né, coincidiu de dar positivo. E eu substituí daí sempre no A, tá? Mas o que manda é o sinal da função no ponto. É isso que vai determinar se eu vou substituir ou não, tá? Lembrem sempre de fazer isso usando o arredondamento, tá? Se você fizer isso com mais casas, menos casas, o valor é claro que vai se alterar, tá? Então a gente precisa fixar no momento que está realizando o exemplo, aqui foi determinado que haveriam 4 casas de precisão. Se você está resolvendo uma determinada função que isso não está especificado, então use uma certa quantidade, por exemplo, 4 casas ou 5 casas, tá? O que você achar melhor para resolver o método numérico, sabendo que você vai tentar controlar esses erros aí no final.